voz masculina e feminina, e ele falou para ela: o estado de saúde desse atleta aí é gravíssimo, tem que ver como é que ele vai reagir as primeiras horas após o trauma. Se ele sobreviver essa primeira noite, acho que a chance dele de viver aumenta muito. Quando a informação entrou, processou, meu olho foi, abriu na hora, né? Eles tomaram um susto comigo, né? E foram falar comigo aí, ó: fica tranquilo, eu não sei se você sabe, mas você teve um acidente, né? E passa bem. Eu ainda olhei pro lado assim: passa bem? Eu sabia que eu estava nas trevas, né? Mas despertei naquela UTI, aquela equipe médica lá, dando todo o atendimento, né? E quando eu olhei para baixo, tinha um volume compatível à minha perna. E eu acho que eles tentaram, como eles não sabiam se eu tinha um grau de consciência do acidente, eles fizeram um rolo com umas toalhas para simular que a perna estivesse lá. Quando eu comecei a mexer com a mão lentamente, eu fui bater a mão e vi que não era a perna, né? Eram as toalhas, aquilo era uma fraude, né? E eu sabia que eu tinha perdido a perna, né? Eles aqui não sabiam. Aí eu comecei a palpar o resto, tinha uma espécie de um curativo grande, um fraldão na região central. Aí me deu um desespero, porque imagina só, o hélice cortou a minha coxa, esse tanto aqui no alto, era um pouquinho maior, né? Cortou a perna de cá, onde é que passou o hélice, né? Eu estava entubado, não podia falar, eu apontava para baixo, a perna está aí, eu falei, outra coisa, foram momentos de desespero. E eu constatar que eu fui salvo pela roupa de borracha, né? Mas eu fui salvo mesmo pelo Unimed de Vitória. Olha, o doutor Márcio, que está aqui, né, era diretor do hospital, e olha, comandou uma equipe brilhante, um assédio da imprensa enorme. O prefeito de Vitória passou a noite lá, os amigos do Brasil inteiro, deu uma mídia grande, doutor Marcos Saleme, né, e olha, uma equipe brilhante mesmo, que, poxa, dedicaram horas preciosas que salvaram a minha vida. Eu numa luta intensa por viver, até que mais tarde eu fui removido para o hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde passei mais um período, mas nesse período foram 10 cirurgias, sempre tomando anestesia geral, né, para conter um quadro de infecção e necrose na minha perna. Isso também gerou uma outra pneumonia aguda, ou seja, era uma luta intensa por viver, mas a mídia repercutia como se eu estivesse reagindo muito bem. Na verdade, acho que nem estava, mas isso gerou uma cobrança até, né? E eu alternava dois tipos de espírito. Um espírito muito bom, de querer lutar pela vida a qualquer custo. Comecei a desenvolver um outro espírito um pouco mais negativo, né? Uma reação à minha própria condição, que eu entendi que eu estava ficando um aleijado, um deficiente, né? Eu vivia do meu corpo, como atleta olímpico, eu aceitar a partir dali, né? Ser um deficiente, isso gerou uma revolta muito grande. Então lá em São Paulo surgiu uma psicóloga, uma moça muito capaz, inteligente, boa de conversa e tal, mas gente, não era fácil provar para mim que eu seria feliz a partir dali. Então, naquela fase ali, o que foi fundamental para mim foi uma coisa que eu jamais esperei. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo. Era um exemplo, e eu não tinha esse exemplo, né? Então, foi num pós-cirúrgico, de madrugada, entrou uma enfermeira lá do Einstein, chamada Cláudia, até gerou matéria do Globo Repórter, né? E essa Cláudia pediu licença, né? Eu não tinha visto ela até então, não lembrava, e ela deu a volta do meu leito e foi fazer um curativo no meu corpo. E ela, muito otimista, alegre, falou assim: olha, estou gostando de ver, hein? Está ganhando a luta pela vida. Você vai sair daqui andando, não importa como. Uma cadeira de rodas, inicialmente, ou usando um andador, um par de muletas, no futuro uma prótese, vai voltar até a velejar. Ela falou assim, eu olhei para ela e falei: mas você fala isso que não é com você, né? Ela, quem disse que não? Foi quando ela batucou na coxa dela e eu ouvi um barulho de coisa dura, de toque-toque. Tomei um susto. Eu não tinha percebido, aquela enfermeira usava uma prótese. Ela contou rápido o caso da vida dela, que na sua adolescência ela teve câncer no fêmur. Lutou contra esse câncer, fez de tudo. Tratamentos, cirurgias, quimioterapia. Chegou um ponto que teve que escolher entre a perna ou a vida. Ela fez uma amputação cirúrgica, se protetizou, voltou a estudar, formou-se em enfermagem, profissão que ela sonhou para a vida dela, e era diretora, né, de plantão de um hospital de renome internacional. E não foi a perna que impediu que ela chegasse no apogeu da carreira dela. E ela contou ainda que ela é casada, tem filhos, uma mulher muito bem resolvida, um semblante de uma mulher feliz, né? E ainda pratica esporte. E olha que a Cláudia pratica, dentre outros esportes, um que é bem pouco convencional. A Cláudia é paraquedista, né?
Então ela fez a minha cabeça. Eu estava ali buscando referência, já acordei uma outra pessoa, a família viu quanto que eu reagi mediante o caso da enfermeira Cláudia, e a partir dali encher um hospital de pessoas com deficiência, né? Quem conhece o caso? Manda, né? Eu conheci casos fabulosos, né? De brasileiros, alguns conhecidos, outros nem tanto, né? Mas cada um com um exemplo de superação, né? Olha, de volta por cima foram fundamentais para mim, para aceitar uma nova realidade de vida. E essa frase define perfeitamente o que representou para mim, a partir dali, uma filosofia de vida, né? E o pessimista reclamou do vento, o otimista espera o vento mudar, mas o realista ajusta as velas para o vento que tem. Eu tinha uma nova realidade de vida, que era aceitar ou não. Como que eu poderia ser útil ao país, talvez não mais como atleta olímpico, mas como um simples cidadão? Então foi essa dificuldade de mais tarde eu voltar a Niterói, a reencontrar o mar, a minha filha mais velha, que eu tinha vergonha que ela me visse no hospital até então da forma que eu estava, mas o carinho que eu recebi da minha família, da minha esposa que está aqui, Renata, da minha mãe que já foi, dos meus irmãos, de todos aqueles que ajudaram muito nessa trajetória, onde eu devo realmente muito ao Unimed, porque foi quem salvou a minha vida, quem gerou a oportunidade que eu pudesse continuar a partir dali. E meses depois, então, veio o que eu julguei ser a superação, que era voltar a competir, voltar a velejar. E essa volta se deu 6 meses após o acidente, numa competição oficial lá no canal de São Sebastião, Ilhabela, nesse barco paulista, né? E um velejador carioca, consagrado, que já estava em fim de carreira, se motivou em voltar a velejar. Se eu voltasse, né, da forma que eu estava, perneta assim, né? Ele achou que era um bom desafio. Ele provou que daria para ser competitivo na vela oceânica, que são barcos de vários tripulantes, e ele poderia ser, segundo ele, um bom timoneiro, que requer técnica, experiência, isso eu já tinha. Requer braço forte, ficou até mais forte usando muleta. O difícil seria eu ter o equilíbrio no balanço das ondas com uma perna só. Então, nessa minha estreia, eu cheguei a desenvolver em São Paulo uma prótese cujo joelho resistisse à água do mar. Eu achei que era a grande solução, que ia devolver o que eu perdi, uma perna, um ponto de apoio. No dia da minha estreia, gerou muita mídia. Pessoal filmando, fotografando e tal. Quando subiu essa vela balão, que é essa vela colorida, né, quando ela infla no vento forte, ela infla com uma força muito grande. Adivinha onde enrolou o cabo que sustenta a vela? Na minha perna. É um negócio que é duro, é metálico, e o pé parece um gancho. O cabo enrolou ali, quando a vela inflou, arrancou a minha perna. E foi quicando no convés do barco, e a tripulação falou, pega a perna dele e tal. Gente, que vergonha aquele dia. Eu vi na minha perna onde embora ali. Aquele dia eu constatei, pelo menos, né, para mim, a prótese não servia, porque não servia para velejar, porque tudo enrolava nela. Então eu tinha que aprender a velejar da forma que eu estou. Então era criar uma nova técnica, melhorar muito o meu equilíbrio, usar a gravidade em meu favor, não ficar só escalando o barco, né? E com isso voltar a competir, e os resultados vieram.